Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm abençoado a sua casa, a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, se tornando um evangelista mesmo no campo virtual. E se você é novo por aqui, sugiro que você se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações. Isso lhe permitirá estar mais conectado com a família Manaim e receber conteúdos bíblicos feitos com muito amor, com muito temor, pela equipe da Igreja Batista Manaim, em Alphaville, São Paulo. Seguimos na minissérie Salvação na Família, Salvação Familiar. No primeiro vídeo, que foi o vídeo de ontem, nós entramos num conceito introdutório da importância da família, que a família é o pilar da fé cristã. E agora nós vamos adentrar em alguns temas específicos nesse tocante da salvação familiar. Peço que o Senhor toque o seu coração como tocou ao meu, que muitas vezes a gente repete muita coisa automática sem ir para o texto bíblico com um pouco mais de profundidade, e o objetivo aqui é pedir que o Espírito Santo nos oriente a alinhar nossas velas da forma correta, para que no que depender de nós, nós possamos contribuir para que as nossas famílias, que não conhecem Deus, sejam alcançados. O tema do segundo vídeo é salvação individual. A salvação, ela é individual. Isso é um pilar da fé cristã. E se eu perguntar para a maioria dos crentes que já caminham no Senhor, você crê que a salvação é individual? Sim, a salvação é individual. Mas muitas vezes nas nossas famílias nós nos comportamos como se ela fosse automática ou hereditária, ou ela pudesse passar por Bluetooth, por Wi-Fi, por castas. Muitas vezes a gente entende que na cosmovisão macro salvação é individual, mas quando a gente vem para a nossa família, muitas vezes a gente se engana achando que o nosso possível esposo ou esposa, por estar na casa de um cristão genuíno, ele será salvo, ou o filho, ou o pai, ou o avô, e isso não é verdade. Muitas campanhas que a gente faz pelas famílias, a gente repete textos exaustivos, alguns deles fora de contexto, que nos levam muitas vezes até uma emoção de achar que pelo muito eu falar, a minha família será salva. Mas em nome de Jesus, infelizmente, ou felizmente, não sabe, acredito que é mais felizmente, isso não é a verdade. A fé cristã, ela é individual, isso é um pré-requisito básico, e nós temos que entender que ela é individual, inclusive para as pessoas que nós mais amamos, para as pessoas que nós mais queremos que conheçam a Deus. Elas precisam se arrepender e confessar o Senhor individualmente como Senhor e Salvador. Eu vou trazer aqui alguns versículos bíblicos que ratificam essa cosmovisão. O primeiro deles é um clássico bem conhecido, muito pregado nas igrejas, que muitas vezes a gente prega isso para o ímpio de fora, mas acha que para a nossa família isso não se aplica. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O texto é muito claro. Se você, pai, mãe, filho, avô, primo, confessar com a sua boca e crer com o seu coração, será salvo. Um outro texto que contribui bastante nessa questão é Ezequiel 18, e eu não sugiro só que você leia esse versículo que eu vou falar aqui, por virtude do tempo, mas que você se debruce nesse capítulo, porque é um capítulo que tem como título, em algumas bíblias, aquele que pecar morrerá. E o profeta ele vai decorrendo do pecado do pai não passa para o filho, o pecado do filho não passa do pai, dizendo que cada um tem a sua responsabilidade individual no reino de Deus. E vamos ler aqui Ezequiel 18, verso 4. Diz assim, Deus falando através da boca do profeta. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar morrerá. E aqui, muito claramente, o Senhor está dizendo que não tem como o filho passar pano para o pai, nem o pai passar pano para o filho. Aquele que pecar, aquele que insistir na sua iniquidade, terá o fruto desse caminhar distante do Senhor. E por fim, para fechar esse entendimento, vou trazer um texto muito conhecido de Lucas 12, 52 e 53.
Diz assim a sagrada palavra de Deus, isso Jesus Cristo falando. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O Evangelho, ele não traz unidade perfeita. E aqui, em algumas versões bíblicas, esse texto, essa perícope tem o texto, o Evangelho, Jesus não traz a paz, mas traz a divisão. E aqui Jesus está dizendo que talvez o incomum é uma família totalmente coesa nos caminhos do Senhor. Isso é uma dádiva e nós cremos que isso é possível, mas isso é um milagre de Deus na terra e nós temos que perseguir e clamar para que isso ocorra nas nossas famílias. Mas aqui Jesus está dizendo que dentro daquela mesma família, ao Evangelho adentrar ali, serão 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, filha contra mãe, sogra contra nora. E isso quebra aquela questão de um evangelho automático, onde uma mulher só vai carregar porque ela é uma mulher de oração, e ela vai para o círculo de oração, ou porque o homem é um homem de Deus, jejum é um diácono, e através desse homem a família vai ser salva. Não. Na verdade, a salvação é individual e nós temos que cumprir a nossa parte, que é orar para o convencimento do Espírito Santo e testemunhar. É o que nos cabe. E pedir que o Espírito Santo traga o convencimento para aquela pessoa. E muitas vezes é muito comum, muitas pessoas que nasceram no lar cristão se esconder através da fé da sua mãe, se esconder através da fé do seu pai, se esconder através da fé do seu filho, achando que isso vai lhe salvar. E não vai, meu amado irmão. Volta a Romanos 10:9. É preciso confessar com a sua boca e crer no seu coração. Ezequiel ratifica que o filho não vai assumir a conta do pai, e o pai não vai assumir a conta do filho. E aqui Jesus dizendo que não existe essa coalizão de uma família onde apenas um se converte e todos seguem o Evangelho. Se isso fosse padrão, meu amado irmão, a gente não precisaria de ministério infantil, nós não precisaríamos pregar o Evangelho exaustivamente. Nosso plano de expansão do reino seria totalmente diferente. Eu só prego para uma pessoa de cada casa, se ela se converter como um efeito dominó, todos estariam convencidos. Eu não vou gastar tempo para pregar para jovens, para adolescentes, porque se eu tenho um crente na casa, todos estão salvos. Não. A salvação é individual e a Bíblia é tão magnífica que ela não esconde até as dificuldades que homens de Deus tiveram na sua própria casa. Eli, que foi o grande mentor de Samuel, foi pai de Hofni e Finéias, e foram expurgados e mortos numa batalha por ofender o Deus Santo. O próprio Samuel, grande homem, expoente, um nazireu, judeu, juiz, governador, ele tinha todo o governo, toda a liderança se fundia nele como um pilar da fé em Israel. Os seus filhos, Joel e Abias, não seguiam o seu caminho a ponto dos anciões dizer que precisariam de um outro sucessor, porque eles não eram dignos. Davi gerou Absalão. Ezequias, um grande rei, gerou Manassés, que foi um rei muito mau. Então, toda essa sequência que a Bíblia não nos esconde, nos dá clareza que a salvação não é individual e que nós possamos ter clareza disso e cumprir o nosso papel nas nossas famílias. E se eu sou um cristão ou estou flertando com o Evangelho e estou me escondendo na fé de alguém, abra o olho, meu amado irmão. Você, homem ou mulher, precisa se render individualmente aos pés dos Deus Criador. Quero encerrar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda a ter clareza que a salvação é individual, inclusive para aqueles que nós mais amamos. Que o Senhor não faz distinção de grego, de judeu, de pobre, de rico, de asiático, de brasileiro. O Evangelho é para todos e todo aquele precisa se render, se curvar ao senhorio de Cristo, à soberania, à supremacia de Cristo. E nos ajuda, Pai, enquanto cristãos que já conhecemos isso, ter a clareza dessa dimensão e que nós possamos contribuir no que nos cabe, que é orar, jejuar, continuar clamando e testemunhando a Tua verdade para os nossos. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!